Então, aqui é o chamado de Moisés e ele relutando com o Eterno de não atender, de libertar o povo de Israel. E o Eterno vai instruindo ele, falando como é que vai ser, que ele vai dar a terra ao povo mediante a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. Eles vão discutindo, até que Moisés fala que não é capacitado, que ele não vai dar conta. Aí Deus manda ele chamar Arão, para Arão falar por ele e ajudar. E chega aqui no 4:1, que aí ele fala: e respondeu Moisés dizendo: e eles não me crerão, nem ouvirão minha voz, pois dirão: não apareceu a você o Eterno. E disse para ele o Eterno, versículo 2: que é isso em tua mão? E disse: uma vara. E disse: jogue ao chão. E jogou ao chão e se converteu em cobra. E fugiu Moisés de sua face. Então aqui há um midrash que conta que essa vara que Moisés estava carregando, não foi, tem gente que acha, igual no filme, que foi Deus que passou essa vara para Moisés e libertar o povo, mas não, Deus encontra com Moisés aqui, ele já está com essa vara, ele já estava com ela. Segundo o midrash, essa vara veio ao Egito com José, da época que veio de Jacó, veio com José. José faleceu, o conselheiro de Faraó, que era o sogro de Moisés, Jetro, pega essa vara, que sabia que essa vara tinha poderes mágicos, vamos dizer assim, ela tinha uma conexão, que é uma vara feita de um material do Éden, então ele sabia que ela era uma vara especial, trouxe essa vara para a casa dele e fincou ela no chão. Quando Moisés quer se casar com Tsípora, a filha de Jetro, ele faz um teste. Vamos ver, se você for um homem de Deus, você vai conseguir tirar essa vara da pedra, da rocha onde ela ficou fincada, porque depois que ele fincou lá, passou-se o tempo, nunca mais tirou essa vara de lá. Uma história parecida é a história do rei Arthur, né? Que Hollywood tira, aí fala que a espada que estava na pedra do rei Arthur, mas é tudo um midrash da Torá, é tudo um conto da Torá que tinha essa vara vinda do Éden, e aí todo mundo tentava tirar, mas não conseguia. Então ele não deixava que as filhas se casar com quem não conseguisse tirar essa vara desenterrada. Moisés chega, só de chegar perto a vara já começou a sair da terra para ele. Ele pegou facilmente, sem esforço nenhum, e Jetro viu que era uma pessoa diferente que tinha chegado na casa dele. Então não era um qualquer um. Com isso ele dá a filha dele em casamento para poder se casar com Moisés, e assim Moisés fica na região de Midian, onde Jetro tomava conta. Ele era o rei da região. E Jetro relutou muito para Moisés não sair de lá, porque ele sabia que aonde havia o judeu, a terra prosperava. Então, depois que Moisés chegou ali, a terra prosperou. Foi a mesma coisa com José. Quando José chega no Egito, a terra prospera. Quando o pai de José, Jacó, chega no Egito, o Egito prospera mais do que com os 14 anos que José estava no comando de recolher os grãos. Então, por isso que quando Jacó pede para não deixar que os ossos dele fiquem no Egito e sejam levados para Canaã, para Israel, ele pede por quê? Porque isso ia ser sinal de idolatria. O pessoal sabia que havia uma luz sobre a vida de Jacó. Então Jacó falou que não queria ficar lá para não virar um ponto de idolatria. E é tirado. E aqui agora, Moisés com essa vara que está vindo de geração em geração, então estava dentro do povo mesmo, o Eterno pede ele para fazer prova, começa a fazer prova, joga a vara no chão, a vara transforma em cobra, ele pega pela cauda, ela destransforma. Então ele viu que ele estava com um artefato mágico, vamos dizer assim, com um certo poder para poder enfrentar. Por que o Eterno fala isso com ele? Porque ele ia enfrentar toda a feitiçaria do Egito. O Egito era um local de muita feitiçaria, então se ele não soubesse fazer esse tipo de coisa, quando chegasse lá os feiticeiros iam enganar, como a gente vai ver para frente, que há uma luta ali de meio que Harry Potter, né? Uma turma do A, a turma B fazendo os feitiços para ver quem que ia dar conta, e aí acaba que no final a gente vai ver que Moisés vai vencer, porque o de Moisés não é feitiço, é algo vindo da divindade do Eterno. E aí ele vai, mesmo que aceita, a parte da mão que ele coloca no peito, que fica leprosa, simboliza, lá na frente a gente vai ver uma paraxá sobre tsará, que é lepra. Então quando ele põe a mão no peito e fica leproso, o Eterno está falando para ele, porque lepra, normalmente quem pega lepra é quem faz lashon hará, é falar maledicências. Falar maledicências causa lepra. Então ele mostrou que ao colocar a mão e sair doente de lepra, se o povo falar mal, eles vão ficar leprosos. Então Moisés entendeu que o Eterno estava com ele nesse sentido. Dos milagres que iriam acontecer e que se o povo falasse mal, eles iam pegar lepra. Vamos caminhando aqui. Vai lá. No caso dessa vara, eu vou falar que ela era um anjo.
Sim, é porque um anjo, a gente tem a visão de um anjo ser um homenzinho com asa. Não é, um anjo não tem definição, ele é a definição que for necessária. Porque todo anjo carrega o nome do Eterno, ele tem uma função. A anjo é a função dele. Então, o anjo Rafael, não é que fez na fábrica de produção de anjo, tirou um, e ele fez um curso médico e ele aprendeu a curar os outros. Não, o nome Rafael é de cura, ele traz cura. Então, o nome dele traz cura. Como o nome do Eterno traz tantos milagres. Então, o anjo Gabriel é o de comunicação, que faz, que acontece. O Mihael, que trava outras situações. Cada um tem uma função. Então, o de Rafael é de curar. Então, esse anjo que estava sobre essa vara tinha esse poder de operar esses milagres. Porque quem operava esses milagres na Terra realmente são seres celestiais, não são daqui. Porque nós, por seres humanos, por si só, a gente não consegue fazer. O humano, por si só, não. Tem que ter uma ajuda celestial. Seja do lado bom ou do lado diferente. Captou? O que mais tem aqui? Os Malachim. Sexta parte, versículo 18. Vamos acelerar aqui que tem coisa boa aqui para frente. 18. Quem pode ler para nós? Então Moisés volta, fala com o sogro que ele precisa ir, que agora ele tem uma missão para poder fazer. Volta, pega a esposa, o filho e vai, e parte. E aí tem um diálogo bacana aqui no 21. E disse Deus para Moisés: quando andares para tornar ao Egito, vê todas as maravilhas que pus em tua mão e as farás diante do faraó. E eu fortalecerei o seu coração e não enviará o povo. Então Moisés já estava ciente que ele ia pegar uma pedreira. O Eterno está pedindo para libertar o povo, mas ele ia endurecer o coração de Faraó para que não libertasse. Parece um pouco contraditório, mas não, tinha um propósito. Vamos entender isso aqui mais para frente. Mas vamos lá, no 22. E dirás ao Faraó, ainda é o Eterno falando com Moshe: assim diz o Eterno: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu disse para ti: envia meu filho para que me sirva, e tu recusaste enviá-lo. Eis que eu matarei a teu filho, teu primogênito. Um diálogo do Eterno com Moshe. Então o que o Eterno fala aqui? Que Israel é meu filho, meu primogênito. Então, isso é muito forte. Eu marquei aqui na minha Bíblia, até com a de cor laranja e verde. Eu não posso perder esse versículo, não. Porque isso aqui desconstrói muita coisa. Se Israel é o filho de Deus, Israel não é uma pessoa. Aqui nós estamos falando de uma nação que estava oprimida pelo faraó, por todo o Egito. E Deus fala: Israel é o meu primogênito. Então, ou seja, um povo que é o primário, que nasceu primeiro, é o que eu amo, é o que eu quero, é o que quero que me sirva. Liberte o meu povo para que me sirva. Então, se Israel é o primogênito, não tem espaço para outro primogênito. Consegue compreender? É só a gente forçar o cérebro assim, mais um pouquinho, com mais um pouquinho de força, e nós vamos compreender isso. Não tem como nascer dois primogênitos. Você tem dois primogênitos, Vanderlei? Você tem dois filhos? Tem uma nação, quer dizer que as outras nações também ele considera filho. Aí nós vamos aprender agora como que faz para ser filho de Deus. Como é que faz para ser o Israel de Deus. Como é que funciona essa questão de Israel? Tem um segredo aí. Mas vamos entender. Então existe um filho. Israel Deus tem um filho primogênito, mas não é uma pessoa, não é um ser, não é um ser, é um povo, é um agente, é uma multidão de pessoas. Não fala nem a nacionalidade, nada. É Israel, é uma multidão. Então o que ele está explicando aqui? Vamos entender. Quando que Israel vira Israel? Quando que Israel era Jacó? Quando ele está fugindo, está vindo embora de Labão, seu sogro maldito, que deu tanto problema para ele, e depois ele vai se encontrar, vai rezar, vai até o monte, conversar com Deus, e lá ele encontra o anjo.
E aí ele tem aquela briga, nós estudamos essa paraxá, já que ele briga com o anjo, que ele lutou com o anjo, a Torá fala que ele lutou com o anjo e venceu. Agora, vamos pensar de novo, vamos botar o cérebro para forçar um tiquinho aí. Nós falamos que agora que o anjo não é um ser material, não é de carne, não é de osso. Jacó era carne e osso. Então, como que ele lutou com o anjo e venceu? Como é que ele conseguiu vencer um anjo que não é carne e osso, sendo que ele era carne e osso? Saiu na porrada, na capoeira, no muay thai, no jiu-jitsu com esse anjo. O que ele aplicou nesse anjo que ele conseguiu vencer? Só que aí, no final da luta toda que ele vence, ele pede uma bênção. Assim, você não vai enquanto você não me abençoar. Aí ele pergunta, que bênção que você quer? O que você quer? Aí ele pergunta, qual que é o seu nome? Ele fala, Jacó. Jacó em hebraico é Yaakov. Yaakov, que vem da raiz Ekev. O que é Ekev? Calcanhar. Então ele vem do calcanhar, porque fala lá que ele nasceu segurando o calcanhar do irmão dele. Então por isso que ele tinha o nome de Ekev, que é Yaakov de lá. E aí ele fala isso para ele, só que nesse momento ele mudou. E aí ele muda para Israel. Israel, quando você separa as letras de hebraico, se você mudar as letras de posição usando as mesmas letras, dá Rosh Li. Rosh Li. Se você inverter, dá Israel. Mesma coisa, são as mesmas letras. Rosh Li e Israel. Tá, Jéssica, mas o que quer dizer Rosh Li? Rosh, cabeça. Li, minha cabeça. Então, a partir desse momento, Israel é trocado de calcanhar para cabeça. Tá perto um do outro? Tá não. Tá não, tá muito longe. De calcanhar para cabeça houve um salto. Um salto. A luta de Jacó a noite inteira, ele saltou do nível de calcanhar para o nível de cabeça. Então, para ser povo de Israel, para ser chamado de Israel, para ter o nome de Israel, você tem que dar um salto aonde? Na sua mente. Não é pular obstáculo. Não é participar da maratona pulando caixote. Não. É dar um salto na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Você tem que ter um salto de elevação dentro da sua mente. Jacó não voltou o mesmo daquela montanha onde ele lutou com o anjo. Nunca. Tanto que ele voltou com um novo nome. Agora ele é Israel, Rosh Li, minha cabeça. Agora ele é cabeça, não é mais calcanhar. Foi mudado. Tirou a configuração dele. O masalo de Jacó é mudado para a cabeça. Agora ele é cabeça. Então quando Deus chama aqui que o meu povo está sofrendo lá e meu primogênito é Israel, então, ou seja, meu primogênito é a cabeça. É aquele que usa a cabeça. É aquele que está sobre a cabeça dele, não sobre, olha como que ele fala, cabeça, não sobre a emoção. Então, quem usa a cabeça, quem é dominado pela cabeça, pela mente, usa a sequência, mente, coração e corpo, vai dar certinho. Mas quem está sendo dominado pela emoção, o coração está na frente, as emoções estão na frente, não dá para ser chamado de filho de Deus, porque a emoção mente. Coração falha, coração te engana, te trai, mas a mente, quando você é racional, não tem erro não, é só estudar, é só compreender. Então tem que haver um salto. Lembra que Jacó, para dar esse salto, ele passou 14 anos na Yeshivá de Shem e Eva, seus bisavós, ficou lá 14 anos estudando, passou 20 anos sofrendo na mão de Labão, seu sogro. Então Jacó estava tão maduro, que nesse momento ele estava pronto para se conectar com Deus e dar esse salto de mente. Então a briga que ele tem com o anjo, ela é totalmente numa outra dimensão, totalmente elevada, 100% espiritual. Ela é muito espiritual, porque ele volta de lá transformado, outra pessoa. E aí ele recebe o mérito de ser chamado meu primogênito. Então, se Deus já tem um primogênito, a qual a Torá fala, a Torá não tem como mudar, ele não vai dar um outro filho dele, no madeiro, para morrer por ninguém, para salvar ninguém, porque a própria Torá também fala que cada um morrerá pelos seus próprios pecados. Então, se Deus, não tem como Deus ter dois primogênitos, ele só vai ter um primogênito. E não quer dizer que o primogênito aqui é exclusivamente o povo judeu nascido da judia, é aquele que dá um salto. Então nós, Benô, após sermos filhos de Israel, sim, se a gente dá um salto da mente. A hora que sua mente se expande, aprende, compreende, você se alarga sua mente para aprender, para estudar, você pode ser chamado meu primogênito. Mas se não, se sua mente não chegou lá ainda, você ainda está na sua escala normal. Mas pode chegar? Pode, porque o mundo vindouro vai ser isso. O que vai ser o mundo vindouro? Quando o Mashiach se manifestar, o que ele vai fazer? Ele vai alargar as mentes. Não vai precisar mais não vai haver conversão judaica, não vai ter conversão, não vai precisar mais
de julgamentos para saber se está certo ou está errado, porque todo mundo vai ter consciência do que é mentira, do que é pecado, do que é prostituição, do que é roubo, do que é adultério. Todo mundo vai ter consciência, não precisa um juiz te julgar, a polícia te prender. Todos terão consciência. A população mundial vai ter um salto da mente, como Jacó deu esse salto lá. Hoje nós estamos no padrão calcanhar, quase umas antinhas. Mas, se a gente esforçar um pouquinho, a gente dá um salto e vai para a mente. Só que tem que haver esforço. Jacó segurou o anjo a noite inteira. Quando estava raiando o sol, que ele foi soltar. Então, tem que ter um esforço da nossa parte. Se não tiver um esforço, o salto da mente não vai existir, não vai acontecer. Então, oi. E aquela parte que o pessoal vai falar que Jacó significava suplantador? Sim. Por causa do calcanhar, da questão do calcanhar. Ele vai falar que o que eles falam é que ele roubou a bênção. O que ele chama de suplantador é por causa que ele roubou a bênção. Mas ele não roubou, ele comprou. O irmão dele vendeu, Esaú vendeu para um prato de lentilha. Venda é venda, transações comerciais. Então Jacó não significa isso. É por causa do calcanhar, é porque a palavra é Kev, também se você mexer também dá enganador, suplantador, é a raiz da palavra. Mas da vez que ele é trocada para Israel, Roshli, você trocando as letras de lugar, aí já muda a configuração. Agora ele é chamado de Israel e não mais de Jacó. Vou ver que poucas vezes é mencionado Jacó, agora é só Israel. Israel. É diferente, a configuração mudou. Então, se tinha uma configuração ruim sobre ele, nesse momento que ele luta com Deus, que a Torá fala que ele lutou com Deus, com um anjo de Deus, e prevaleceu, ele venceu, então ele recebeu o mérito de mudar. Então, nós também podemos fazer essa luta, porque essa luta, o que é essa luta? Vai ser com o nosso interior. A gente vai lutar com nossos erros, nossas falhas, nossas dificuldades internas. A partir do momento que a gente muda as nossas dificuldades, a gente vai só se elevando. Não tem outro caminho. Se você mudar internamente, se você transformar, caçar uma mudança, não tem como você ser a mesma coisa. E piorando. Não. Se você está querendo melhorar, está querendo se elevar, querendo crescer, você vai ser uma pessoa melhor. Então, você vai ter uma configuração diferente. Então, essa transição de elevação de nomes que Jacó teve não é devido ao significado dos nomes, mas ao conhecimento que ele adquiriu e à elevação que ele teve diante de Deus. Isso. Como eu falei que o anjo Refael, ele tem a característica de cura. O nome dele está ligado à cura. Então, o nome de Israel agora está ligado ao cabeça. Então, agora ele tem as funções de cabeça. Então, toda a direção vem de Israel. Isaías 2:2 fala o quê? No fim dos dias, todas as nações se migrarão, afluirão para Israel para aprender de lá o ensinamento que virá da boca de quem? De Jacó. Isaías 2:2, está escrito dessa forma. Então, não tem erro. Então, no fim dos tempos, todas as nações afluirão a Israel para aprender da boca de Jacó. Então, ele vira agora o cabeça. Tá? É de lá que vai vir o ensinamento. Não tem como vir do Vaticano, de Roma, de CCB, não tem como vir de lugar nenhum. Só pode vir de Israel. Experimento de calcanhar realmente houve um sentido literal? Na coxa, Isso. houve. É porque realmente a batalha dele foi tão grande que afetou o material, o corpo físico dele. Por mais que ele trabalhou no mundo espiritual, mas ele teve um reflexo no corpo físico. Ele realmente voltou mancando do monte. Tanto que o povo judeu até hoje não come o nervo ciático, porque foi aonde foi que ele sofreu o ataque. Com certeza deve ter uma explicação muito profunda só por causa dessa questão do nervo. Eu não sei ainda, o dia que eu aprender, eu com certeza vou compartilhar com vocês, mas não sei o detalhe do nervo ciático. Mas o que é mais importante aqui, no 22, que ele fala, e eu disse para ti, envia meu filho para que me sirva. Então, gente, é meu filho, está no singular. Então, Israel é um filho único. Singular. Então, não vai surgir um novo filho. Não vai nascer um novo filho, ele não vai entregar novo filho em lugar nenhum. Tira isso da cabeça, não existe. Para que me sirva. Então, ele tem um filho, o propósito dele tem um propósito. Ele não fez um filho à toa. Esse filho que ele nomeou, que ele criou, que ele está resgatando, que ele está comprando o Egito agora, tem um propósito, servir. Por isso que o trabalho do povo judeu é diferente do meu trabalho e do seu. Bem diferente, nós estamos para trabalhar normal. O trabalho deles é serviço divino. Eles foram resgatados do Egito para o serviço divino. Então é exclusivo para aquela função. Nós não. Nós somos para outras funções. Vamos lá. Que é o primogênito. Ao 24. Não, metade ainda. E tu recusaste enviá-lo. Eis que eu matarei a teu filho, teu primogênito. É tão sério Israel ser o primogênito de Deus,
que Deus está disposto a matar qualquer um que enfiar na frente para bloquear o primogênito dele de sair. Está disposto a matar. Um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de todas as misericórdias que a gente está cansado de saber, mas nesse momento aqui ele ameaça, ele fala, e eis que eu matarei o teu filho primogênito, porque Faraó sabe como é precioso o primogênito, Deus também sabe como é primogênito. Então, se você não solta o meu primogênito, eu mato o seu, que aí você vai ter que soltar. Hã? Todo o primogênito nascido no Egito foi morto, matou foi tudo. Então, lá na frente nós vamos ver essa paraxá, que tem uma paraxá só para esse, paraxá boa. Então, é tão sério que Deus mata por ele. Agora, em momento algum, tem um versículo falando que Deus, e oferecerei meu filho para morrer por vós. Não. Então, ao contrário, ele mata pelo filho dele, mas não oferece o filho dele para morrer por ninguém. Porque lá em Deuteronômio nós vamos ler que cada um morrerá pelo seu próprio pecado. É assim que funciona. Então, ele mata pelo filho, mas não entrega o filho dele para morrer para ninguém. É questão de estudar. É só a gente pegar esse negócio cinza que nós temos aqui dentro assim, ó, dar uma forçada nele assim, ó, que vai. Beleza. E aí, aqui tem a passagem da circuncisão do filho de Moshe. Moshe não circuncisou o filho porque ele já nasceu circuncidado. Então, acho que ele achou que não precisava circuncidar o filho. Quando ele parte em caminhada para poder entrar no Egito para uma batalha espiritual muito forte, o anjo tenta matar o filho dele porque ele está incircunciso. Aí a própria mulher vê, ela entende, por isso aqui que sempre eu falo aqui que a mulher é muito mais espiritual do que o homem, é verdade, a mulher capta muito mais coisa que o homem. Moisés, gente, Moshe, não conseguiu ver essa fraqueza, essa falha de não ter circuncidado o filho, e o anjo quase mata o menino. O Midrash conta que tinha uma cobra enrolando ele e já estava ficando roxo, quando a mulher entendeu o que era. Aí ela pegou uma faca, foi lá, circuncidou o menino na hora, e aí ó, esse anjo da morte soltou a criança e ficou livre. E aí ela vai e corrige Moisés. Mas por que você fez isso? Que é o versículo 26. E o deixou, então ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Então ele deixou de circuncidar o filho e aí quase que pagou. Então, circuncisão, lembra que não é um negócio opcional para o povo judeu, é um pacto entre Deus e Abraão. Então toda a descendência judaica é obrigada a passar por isso, não é opcional porque é um pacto, é uma aliança eterna, 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 eterna. Boa, sétima parte, quem pode ler para nós, por favor? Agora verás o que farei ao Faraó, e com mão forte nos enviará, e com mão forte nos descerrará na sua terra. Amém. Vamos lá, essa última parte da porção Shemot ainda, o que a gente aprende aqui? Fica até cômico se não fosse dolorido. Quando Moisés chega para libertar o povo, melhorou ou piorou para o povo? Piorou. Mas é Deus ou é o outro que está agindo no negócio? Porque se Deus falou que veio me libertar, o trem dobrou de ruindade, ficou muito pior. Se tinha um negócio que facilitava para eles, o Faraó tirou e ficou muito mais duro agora. Então o que a gente aprende com isso? Que a Torá a todo momento está nos ensinando que quando Deus chama a gente para nos tirar de uma imundícia, de uma coisa ruim, de uma coisa suja, no início vai piorar, mas lá na frente vai melhorar. Então quem não aqui que já está no caminho de Teshuvá já há mais tempo, que no início da saída foi difícil? Quem foi que saiu facinho? Que foi facinho sair da igreja? Que ninguém perseguiu? Que não recebeu uma piadinha torta? Que não recebeu uma afronta? Uma perseguição? Uma gracinha? Ameaça? A gente foi ameaçado. A gente teve que chamar advogado para poder ter sossego. É um absurdo isso. A gente teve que chamar advogado para ter sossego, ter respeito quanto à opção religiosa da pessoa. É um absurdo como eles são opressores. Isso é assustador. Então fica parecendo que é o faraó. É como se fosse o faraó. A pessoa é meu, eu sou dono deles e vai amassar o tijolo para mim enquanto eu quiser. Não existe isso, não existe essa opressão. Deus não é assim. Só que quando Deus vai te resgatar dessa escravidão que você está lá há muito tempo, graças a Deus aqui não estão mais, vai piorar um pouquinho. Vai tirar a palha, vai doer mais, mas vai valer a pena. Por quê? Tem que ser assim, senão também a pessoa não valoriza. Se ficar muito fácil, eu falo isso muito. Vamos supor que Mashiach se manifeste quarta-feira. Hoje ainda é domingo, temos segunda, terça e quarta. Quem teve a consciência de Mashiach na quarta vai ter o mesmo mérito que quem teve a consciência hoje? Não.
Porque hoje a pessoa fez por opção, largou os afazeres na casa dela, um passeio que ia dar, está aqui para estudar a Torá, está se esforçando, está me ouvindo aqui por 1h30, 2 horas, aguentando, não está fácil, querendo dormir, mas está aqui se esforçando. Agora o que pegou quarta-feira, que a mente já abriu para todo mundo, é para todo mundo. Então qual que é a diferença para você? Nenhuma. Você já está na manada, chegou para todo mundo. Agora os que chegaram antes, que se esforçou antes, que diz não antes, que quis largar primeiro, tem um mérito diferenciado, não tem como. Como um justo, um tzadikim é diferente da gente, uma pessoa totalmente anulada para o pecado e dedicada somente para as coisas de Deus. Então vale a pena a gente chegar mais cedo, dói. Vocês que chegaram agora está melhor, para mim já doeu muito mais. Primeiro betinense a negar tudo isso, ex-pastor, ex-tudo, é complicado. Você não tem noção os nomes que eu já ganhei.